Olá, empreendedores, tudo bom? Estamos fazendo uma série de vídeos para dar dicas de como abrir empresa e estamos focando também em algumas cidades, agora está falando da cidade de Curitiba. Só que nesse vídeo eu estou aqui com a Kelly Ambach, tudo bem, Kelly? Tudo bem, Altair, e você? Maravilha. E nós vamos falar sobre a questão da legislação. Kelly, a gente sabe que o processo de abertura de empresa, o processo em si, ele não é tão complexo, né? Porque a pessoa pode contratar um contador e esse contador ele vai ajudar a pessoa a fazer a interpretação dessa legislação. Mas a gente sabe que depois que a pessoa faz o processo de abertura de empresa, existe uma legislação pertinente, até antes um pouquinho, né, do processo de abertura de empresa, algumas adequações que precisam ser realizadas e a pessoa precisa entender da legislação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa complexidade para o empreendedor e depois como, né, os contadores e os profissionais da área podem ajudar esses empreendedores a diminuir essa vulnerabilidade. Então, Altair, eu sempre comento aqui com os nossos clientes que eles precisam ter, né? Todo empreendedor precisa ter o mínimo de conhecimento necessário sobre algumas legislações específicas, né? Claro que o conhecimento mais aprofundado em algumas áreas vai estar mesmo com o contador, né? Que vai estar fornecendo todo o amparo, né, necessário. Mas assim, por exemplo, você vai contratar funcionários, você precisa ter um mínimo de conhecimento de CLT. Então a gente já passa algumas informações para o empresário antes sobre isso, o que é obrigatório, o que não é, já para ele ter essa base, né, essa fundamentação legal antes. Por exemplo, um representante comercial precisa ter lá um mínimo de conhecimento necessário da legislação do CORE, né? Você vai abrir, por exemplo, um restaurante, algo que precisa da licença da vigilância sanitária. Tem que ter também esse mínimo de conhecimento necessário, né? Uma clínica médica, por exemplo, também precisa, no mínimo, saber o que a vigilância sanitária exige ali, tem de normas, né? Com relação também ao despacho de lixo, né? O despacho, na verdade, assim, esse lixo especial, né? Que quem está na clínica médica precisa ter uma separação do lixo convencional e aí você precisa, né, fazer o cadastro na prefeitura, né, do órgão lá em São Paulo, a gente chama Ampurb, né, que é o órgão que é responsável por essa separação de lixo. Então ele vem e retira e leva lá para um tratamento especial. Exatamente. Então cada profissão, né, ou cada, digamos assim, tipo de empresa também muitas vezes tem a sua legislação específica que o empreendedor precisa ter esse mínimo de conhecimento. E o restante, né, com relação à tributação, com relação a essas coisas mais macro, né, nós vamos dar também todo o suporte aqui no escritório de contabilidade, então ele pode ficar tranquilo. E você, empreendedor, por que a gente está gravando um pouquinho e falando sobre esse tema? Porque tem muitas pessoas que começam, né, Kelly, o empreendedorismo sem ter o conhecimento dessa legislação. E aí você olha, por exemplo, a legislação trabalhista. Às vezes as pessoas geram processos, por exemplo, por danos morais, simplesmente porque ele não sabe como se relacionar. Entendeu? Então o direito, acho que os meios de você entender quais são os limites do empregado e do empregador é extremamente importante para que você possa reduzir esse risco. Aí quando você olha na legislação específica, por exemplo, se você não tiver adequação na vigilância sanitária de um restaurante, você pode quebrar o teu restaurante. Por quê? Porque simplesmente a vigilância sanitária pode ir lá e lacrar o teu restaurante e todo aquele teu investimento que você fez foi por água abaixo. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor também importantíssimo ter esse mínimo de conhecimento necessário. Né? Nossa, muito bacana. Pessoal, a gente está gravando, lembrando vocês, uma série de vídeos falando sobre dicas, 6 dicas para você, antes de você abrir a sua empresa, você precisa conhecer e entender muito bem. E para isso a gente está fazendo uma parceria com a minha sócia aqui, a Kelly Ambach, que também tem um objetivo muito profundo de ajudar empreendedores aqui na nossa sede na cidade de Curitiba, eu na cidade de São Paulo, junto com a nossa sócia Rose, e temos certeza que juntos, né, Kelly, nós vamos fazendo a diferença aí na vida do empreendedor. E se você estiver nessa fase aí de abertura de empresa, que nos procure, né, Altair? Com certeza. Pessoal, até o próximo vídeo, viu? Um grande abraço. Até mais.